Olha, isso renderia uma bela de uma longa conversa, né? Estudando história, você percebe que o russo, como qualquer povo, ele é resultado de centenas e, no caso da Rússia, de milhares de anos, né? São gerações e gerações vivendo uma cosmovisão, uma maneira de viver. Então, a mentalidade do russo, ela, ela é muito... O russo, em geral, ele é fechado, como nós diríamos, né, por várias razões, né, sistemas ao longo dos anos de repressões, de ditaduras, é, entende? Então, a sociedade ela tem um pouco de restrição a coisas externas, por exemplo, qualquer influência externa ela é muito mal vista e aí vai influenciar na questão da religião, vai influenciar na questão da economia, vai influenciar em várias coisas. Então, o russo, em princípio, ele é muito fechado, tanto pessoalmente quanto culturalmente, né? E uma das coisas que para nós é um pouco difícil é você não ter o contato humano como nós temos no Brasil ou em alguns outros países, né? Talvez também um pouco da característica, de uma certa forma, da cultura europeia, talvez pelo frio, pelo clima, etc., mas eles são muito mais reservados para você conseguir um relacionamento mínimo de amizade, leva anos, né? Não é uma coisa da noite para o dia. E o russo, ele tem a mentalidade fechada. A gente sempre brincava aqui em casa, né, de que se você pergunta uma coisa para um russo, ele sempre vai dizer não, depois ele vai pensar, entendeu? A primeira resposta é não. Eu posso atravessar a rua? Não. Aí ele vai parar e vai pensar. É sempre negativa a resposta, entendeu? É sempre proibitiva, você sempre proíbe, para depois ver o que vai fazer. Que às vezes é o contrário, por exemplo, na nossa cultura no Brasil, que tudo pode, aí depois a gente para pensar, não, peraí, eu acho que isso aqui não dá e tal. Né? A gente primeiro aceita para depois ver o que poderia ser cortado. Lá não, eles cortam direto e não tem questão nenhuma. E você tem que entender que é um caldeirão, são mais de 120 etnias vivendo debaixo de um sistema federativo. Por isso que você vai ter problemas internos, problemas étnicos, né? Então, tudo isso gera um povo um pouco mais fechado. Porém, eu tenho que falar alguma coisa boa dos russos e a gente está falando aqui, ainda bem que espero que não tem nenhum russo assistindo, né? Mas eles sabem que é assim. Só que tem uma coisa interessante, Galber. Depois que você consegue passar esse muro alto, espesso, gelado, você encontra num russo, na alma dele, quase que um latino. Então, depois que você encontra um amigo, depois que você encontra uma pessoa, você rompe essas primeiras barreiras, ele vai ser seu amigo para sempre, entendeu? Assim, a amizade é algo muito importante na Rússia. Aliás, talvez em termos de escalas de pecado na Rússia, tá? O pecado mais vil que pode existir é o pecado da traição entre amigos. Se alguém trai alguém, no sentido assim, né, no emprego ou qualquer outro lugar, qualquer outra coisa, esse tipo de traição entre amigos, isso é considerado o pior de todos. Né? Por quê? Porque é difícil de você ter um amigo. Quando você tem esse amigo, você confia totalmente nele. E na época das repressões, você tinha que saber muito bem quem eram os seus amigos, porque eventualmente você estava entregando alguma informação secreta ou alguma informação, né, que não devia para uma pessoa e você estava correndo risco de vida. Então, um amigo é muito valorizado na Rússia. E isso é uma coisa interessante. Se você um dia for para a rua, se for pregar sobre Jesus, um conselho, apresentar Jesus como o seu melhor amigo, aquele que nunca te trai, aquele que nunca vai te deixar na mão, aquele que está sempre contigo, né? Então, assim, essa mentalidade, né, de muito isolado, mas por outro lado, a partir do momento que eles dizem, não, é isso daí, você é meu amigo, aí
aí você tem um amigo pela vida.